alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Diga. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda, diga igreja, diga igreja, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia. Oh, diga o choro. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aleluia. Aleluia. Você crê que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã? Pode se assentar, você que está aqui, você que está na sua casa. Vamos aproveitar esse momento de estar na presença de Deus. Eu quero deixar alguns versículos. Data show, Lucas 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: ou qual mulher, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até encontrá-la, e achando-a, convoca as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. O Dr. Lucas, nesse capítulo 15, ele nos dá 3 parábolas. Fala da ovelha perdida, fala da dracma perdida e fala do filho pródigo que se perdeu. Diferente de todos os evangelhos, Lucas, tudo que ele escreveu foi através de pesquisa. Lucas não era discípulo, Lucas era gentil, e ele atenta para o chamado de Deus para a sua vida, e ele escreve o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. E no capítulo 15, no versículo que lemos, ele está falando o seguinte: era para ser um dia normal, Chalese.
era para ser um dia normal, Lani. Agora, aquilo que era para ser um dia normal na vida de uma mulher judia normal, se torna um dia de caos. Porque essa mulher tinha 10 dracmas, era uma moeda preciosa, de um valor muito alto. Alguns dizem que as dracmas valiam vários dias de trabalho. Era algo que para se adquirir tinha que ter muito esforço, tinha que ter muito suor. E a Bíblia relata que agora essa mulher, ela perde a dracma. Diácono Everson. Simplesmente ela perde. Agora você imagina perder algo que custou suor. Perder algo que custou tempo. Perder algo que foi conquistado com noites sem dormir. Comendo pouco, dormindo pouco, deixando a família, deixando filhos. Agora essa mulher perde. Mas olha o que acontece quando essa mulher perde. A Bíblia diz que essa mulher começa a procurar aquilo que ela perde. Olha que interessante. Olha que interessante isso aqui. Com a mulher tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, olha aqui. Era uma mulher, tinha 10 dracmas e ela perdeu uma. Ela não se conformou com aquilo que ela perdeu. Você que está aqui, você está entendendo isso? Ela não se conformou com aquilo que ela perdeu. E o que ela fez? Primeiro, ela acendeu a candeia. Em algumas traduções, fala candeeiro. Não tinha uma RGE. Na época, você dava o clique e acendia a luz. Era o candeeiro, com óleo. Se acendia o candeeiro, a lamparina, para iluminar. Essa mulher, quando ela se dá por conta que ela tinha perdido algo precioso, a primeira coisa que ela faz não é se desesperar. A primeira coisa que ela faz não é sair correndo. Ela não vai buscar a opinião de quem não podia ajudá-la. A primeira coisa que ela faz é acender a candeia. E o que é a candeia para nós hoje? É a palavra de Deus. A Bíblia diz: luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então o processo todo começa aqui. Quando você entende que perdeu algo precioso, qual é o início de tudo? A palavra. A palavra vai iluminar os cantos escuros para que eu possa encontrar aquilo que eu perdi. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Olha isso aqui. Por que ela tem que acender a candeia? Porque com certeza, aonde ela estava, faltava iluminação. Existem momentos na nossa vida que existem cantos dentro de nós que estão escuros. E por que dentro de nós? Nós vamos ver aqui. Não acende a candeia, não varre a casa. Olha aqui, irmão. Ela não só acendeu a candeia, mas ela começou a varrer a casa. Por que varrer a casa? Porque ela entendeu que aquilo que ela tinha perdido, Joelma, ela não tinha perdido na rua. Ela não tinha perdido na faculdade. Ela não tinha perdido no trabalho. Ela tinha perdido na casa. Ela tinha perdido na casa. Agora o que ela faz? Ela acende a candeia e varre a casa. Existem traduções que dizem assim:
ela desloca os móveis da casa para procurar o que ela perdeu. Você já viu mulher quando vai fazer faxina na casa? É domingo de manhã, e o marido quer dormir e diz: eu vou dormir até meio-dia. E 9 horas a mulher diz: eu vou fazer faxina na casa. E ela arreda o sofá, arreda a mesa. Se o cabra está dormindo, ela diz: levanta que eu vou arredar a cama. E começa a tirar as coisas do lugar. Para quê? Para limpar. E todas as vezes que se começa uma faxina, você começa a encontrar aquilo que perdeu. Não é assim? Você arreda um sofá e diz: olha, controle remoto, está aqui embaixo. Olha, a chave está embaixo do colchão. Tudo coisa doida, irmão, tudo assim. Mas quando que você encontra? Quando você começa a varrer a casa. A casa que nós estamos falando aqui não é a casa onde nós moramos. Essa casa somos nós. Nós somos a casa de Lucas, capítulo 15, versículo 8. Eu estou falando essa palavra para pessoas que estão me ouvindo, para você que está aqui hoje. Quem sabe essa crise toda que está acontecendo fez você perder coisas preciosas. Mas essas coisas preciosas, elas não estão muito longe, Charlize. Aonde elas estão? Elas estão aqui, ó, dentro da casa. E sabe qual é o problema? Agora, a palavra de Deus vai ter que iluminar, Diácono Everson. Os cantos da casa estão escuros. E outra coisa, coisas preciosas estão se perdendo. Fé, comunhão, saúde corporal, saúde mental. Os especialistas estão dizendo que após essa pandemia vai haver uma crise de conflitos psicológicos como nunca teve antes, Abner. Após essa onda, os consultórios de psiquiatria vão estar lotados. Por quê? Porque é mudança de rotina drástica, desemprego. Pessoas estão vendo a família começar a padecer. Pessoas não estão sem dinheiro para pagar suas contas. Os credores daqui a pouco vão começar a bater na porta. As famílias que estão tendo familiares morrendo do coronavírus não tem tempo para se despedir e para fazer um velório. Não tem. Lá na Itália você está acompanhando, o familiar que está doente, ele entra, é a última vez que a família vê, e nunca mais vê, não tem direito nem de fazer um velório. Nós vamos viver a maior pandemia de crises psicológicas de todos os tempos. Pessoas no meio dessa crise estão perdendo o amor. Amor pela sua família, amor pela sua casa, amor até pela sua vida. E Satanás está vindo e está dizendo: viu? Deus não é tudo isso que ele falou. Se Deus fosse contigo, você não estava assim. Tudo que ele fez para Jesus, tudo que ele fez para Jesus, até ele ir para a cruz, começou lá na tentação, quando Jesus foi batizado e foi levado para o deserto. E ele chegou lá e dizia: se tu és o filho, lança-te daqui, porque está escrito: dará ordem aos teus anjos a teu respeito. E Jesus dizia: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí passava para o outro lado, ele dizia: se tu és o filho de Deus,
transforma essas pedras em pão, porque tu está com fome. Jesus rebatia com a palavra e dizia: mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora ele foi para a crucificação. Lá na cruz, alguém olhou para cima e falou: se tu és o Filho, salva-te a ti e a nós. Quantas vezes o diabo vem agora no nosso ouvido, dizendo: se tu és o Filho, por que Deus fechou a porta? Se tu é filho, por que você está nessa situação? E essa palavra maligna, junto com essa situação, faz com que nós venhamos perder coisas preciosas. Quantas pessoas que estão aqui, ou que estão me ouvindo, estão perdendo a sua fé, já não profetizam mais, já não estão tendo mais visões, já não estão tendo mais revelação. Pessoas que já não têm prazer mais de estar em casa, está sendo saturado ficar em casa. E o que nós temos através da palavra de Deus? Primeiro, acende a candeia, varre a casa. Esse varre a casa, ele está dizendo: procura diligentemente. Quantas pessoas perderam a alegria? Sabe onde é que ela está? Ela está aqui dentro. Mas sabe por que tem que varrer a casa, Lani? Porque tem muita coisa entulhada. Tem que tirar muita coisa que está ocupando espaço, Alex. Tem muita coisa preciosa aqui dentro que está debaixo de escombro. Tem gente que já não tem mais alegria. Ela vai ter que começar a varrer. Por quê? Porque a alegria está lá escondida. Debaixo do quê? Debaixo de situações mal resolvidas. Debaixo de problemas que não foram solucionados. Debaixo de conflitos familiares que não foram resolvidos. Debaixo de confusões que ficam cirandando, Schneider. E aí, nós vamos perdendo coisa aqui dentro. E o texto está nos dizendo que esta mulher começou a varrer a casa. Ela começou a fazer uma faxina. Tira daqui, tira dali. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. As coisas preciosas estão aqui dentro. Então está na hora de começar a arrancar a tristeza, começar a resolver o que tem que ser resolvido, começar a perdoar o que tiver que perdoar, começar a pedir perdão a quem tiver que te pedir perdão. Por quê? Porque tem coisa preciosa aqui dentro. Dentro da casa. E nós cantamos os louvores e cantamos que essa casa é a tua casa. E se essa casa é a casa de Deus, então o Espírito de Deus tem que ter liberdade para operar dentro de nós. O Espírito de Deus tem que ter liberdade para operar nos 4 cantos da nossa casa. Você não pode dizer para o Espírito Santo: Senhor, cuida só do quarto, da sala cuido eu. Senhor, cuida só da cozinha, mas o quarto é comigo. Não. Quando a candeia é acendida, a casa toda é iluminada. Aí nós começamos a observar e dizer: opa, tem coisa aqui atrapalhando a minha vida. Tem coisa aqui que está me prejudicando. Nós estamos agora no meio de um problema, no meio de uma pandemia. Já estamos em abril. E Salomão diz, em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, Salomão ele fala de 2 assuntos. Mais um pouquinho, estou encerrando para nós cearmos. Salomão fala de 2 assuntos. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, ele fala de tempo e propósito.
Olha isso aqui. O texto diz assim: olha, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Aí Salomão começa a falar dos princípios da vida. Há um tempo de morrer, há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de plantar, há um tempo de colher, há um tempo de abraçar, há um tempo de se afastar. Agora olhe isso. Salomão vem dizendo que há um tempo e um propósito. Ele continua dizendo, falando assim: há um tempo de rir, mas há um tempo de chorar. Nós estamos agora passando por um tempo, o tempo do choro. E o tempo do choro não é bom. Mas o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que o período do choro não é eterno. Escute isso. O período do choro não é permanente. É um tempo. Um tempo. Não é a vida toda. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Esse tempo vai passar. Nós não vamos chorar a vida inteira. É um tempo. Agora olha o princípio. Há um tempo, mas há um propósito para esse tempo. Escute isso aqui, irmão. Quando Salomão diz que há um tempo para todo o propósito, ele está dizendo o seguinte: o tempo de chorar, escuta isso, o tempo de chorar tem um propósito. Você que está me ouvindo pela internet, o tempo de chorar tem um propósito. Qual é o propósito desse tempo? Eu vou falar para nós, igreja, Catedral dos Milagres, ou a igreja de Cristo na terra. Primeiro, esse tempo tem um propósito. Qual é o propósito? Nos deixar mais crentes. Entendeu? Nos deixar mais crentes. A igreja do Brasil estava acostumada a frequentar igreja e não a viver o cristianismo. As pessoas estavam acostumadas a ir para culto, e alguém colocar a mão na sua cabeça, e alguém profetizar, e isso é muito bom. Só que agora veio o tempo do choro, e o tempo do choro tem um propósito, e esse propósito é nos deixarmos mais crentes, nos deixarmos mais firmes, entendermos que nós possamos não estar na igreja, mas nós estamos na presença de Deus. Você entendeu isso? Você pode não estar na igreja, mas você está na presença dele. A Bíblia diz que Elias chega num contexto onde Baal estava dominando, Jezabel estava cirandando, e quando ele chega para falar com o rei, ele diz: rei, vive o Senhor, cujo a presença dele eu estou. Elias estava dizendo: eu não estou na igreja, mas eu estou na presença dele. Oh, Shakamanai Asuya. Eu não estou num culto com os meus irmãos, mas eu estou na presença dele. Aleluia. Eu posso não ter ido para o culto 12 dias, mas quando eu chego no meu trabalho, todo mundo sabe, eu estou na presença dele. Oh, Kalamai Cho Renai. Você está entendendo isso? Esse momento tem um propósito, para que o cristianismo venha entender: você pode não estar na igreja, mas você está na presença dele. Na sua casa você está na presença dele. Você está no carro com o louvor ligado, você está na presença dele. Você está indo trabalhar, falando em língua estranha, falando com Deus, e você está na presença dele. Tocou anai, tchou, anai. Esse tempo do choro tem um propósito: Deus se manifestar poderosamente na sua vida.
Você sabia que são nas horas mais difíceis é que nós sentimos a presença de Deus mais perto de nós, Joel? É naquele momento onde o amigo não pode resolver o problema. O gerente diz: não tem mais jeito. Aquele que você está devendo está na porta. O médico te dá um diagnóstico que você tem medo. Mas é naquele momento que Satanás vem e diz: viu? Deus te abandonou. Mas daqui a pouco você sente que do seu lado encosta alguém maior que você. Encosta alguém mais poderoso. E como é que eu sei que ele chega do meu lado? Porque daqui a pouco, na hora da dificuldade, começa a gerar dentro de nós algo que a ciência não explica, algo que os medicamentos não podem fazer, que é uma química espiritual chamada fé. E aí daqui a pouco você começa a crer que algo vai dar certo no meio da tempestade. Você começa a crer que algo vai acontecer, mesmo tudo dizendo que não vai acontecer, mas dentro de você tem algo dizendo: vai acontecer, eu vou dar a vitória, fica firme, o vento vai passar, não desiste. E qual é que é o lado ruim disso aqui? Escuta bem. Todo tempo tem um propósito. Sabe qual é que é o lado ruim? O lado ruim é: se o propósito de Deus, escuta isso, não se cumprir durante esse tempo, daqui a pouco, pessoas vão ter que passar o tempo de novo. Você está entendendo isso aqui, irmão? Isso pode ser coletivo, mas também é individual. Esse tempo vem para tratar com cada um de uma maneira individual. Esse tempo de quarentena tem um propósito. Qual é o outro propósito? Fazer você valorizar relacionamento. Sabe por quê? Tinha gente na igreja que não valorizava relacionamento. Não. Eu sou uma ilha. É eu aqui, ele lá. Agora tem gente em casa, deprimida, porque não consegue se relacionar olho no olho. Sabe qual foi o propósito desse tempo de chorar? A gente poder entender que relacionamento virtual não sustenta emocional e sentimental. Sabe por quê? Tinha muita gente que só valorizava relacionamento virtual. Tinha muita gente que só valorizava relacionamento através da rede social, Facebook, Instagram e outros aí, WhatsApp. Evitava o olho no olho, evitava o abraço. Não quero conversa, eu quero ficar só no virtual. E esse tempo veio para mostrar que você pode ter 5.000 amigos no Facebook, mas se você não puder ter um abraço de alguém, não vale nada. Veio para mostrar que você pode ter 10.000 seguidores no Instagram, mas se ninguém puder apertar a tua mão e dizer: vamos tomar um café junto, de nada basta. Daqui a pouco você vai estar depressivo em casa. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que aproveitar esse tempo e dizer: Deus, qual é o teu propósito na minha vida? Qual é o teu propósito na minha vida nesse tempo? Tu quer me amadurecer mais? Tu quer me deixar mais crente? O Senhor quer me deixar uma pessoa mais confiante? O Senhor quer me deixar uma pessoa mais humilde? Qual é o teu propósito? Por quê? Porque agora no pessoal, se o propósito não se cumprir, vai ter que passar de novo. É por isso que você vê pessoas que toda hora estão passando a mesma prova. Toda hora estão passando a mesma dificuldade. Você vê pessoas, Eve, que
toda hora estão caindo no mesmo laço. E Deus está dizendo: é um tempo e um propósito. Não dá mais para errar nos mesmos erros. Não dá mais para falhar nas mesmas falhas, porque senão daqui a pouco nós vamos passar de novo. E aquela mulher varre a casa, acende a candeia, varre a casa e procura com diligência. Daqui a pouco ela encontra. Ufa, encontrei. Sabe, irmão, a palavra de Deus tem o poder de iluminar a nossa vida. O diabo quer escurecer a nossa vida. Os problemas querem abafar a nossa vida. As dificuldades do dia a dia querem fazer a gente perder coisas preciosas. Coisas preciosas. Só que agora ela acende a candeia, varre a casa e encontra. Agora ela encontra. Quando ela encontra, Lani, o texto nos diz que ela valoriza relacionamento. E aí no momento da alegria, é mulher, né? Ela chama todas as amigas e diz: olha, se alegrem comigo. Eu encontrei o que eu tinha perdido. Estava aqui dentro. Olha isso aqui, irmão. Existem pessoas perto de você que estão esperando você encontrar o que você perdeu, para poder se alegrar com você. Nós temos que chorar com os que choram, mas é tão bom você se alegrar com os que se alegram. É tão bom você dizer: olha, eu tive uma vitória, e a gente poder dizer: que bom, Deus deu vitória para Jô, Deus deu vitória para o Eve, Deus deu vitória para o irmão, Deus deu vitória. Esse tempo está nos dizendo, e daqui a pouco a vitória vai chegar. Por que eu sei que a vitória vai chegar? Porque Salomão falou que há um tempo de chorar, mas ele também disse: há um tempo de sorrir. Entendeu isso? Há um tempo de sorrir. A vida é um círculo. Ora nós estamos por cima, ora nós estamos por baixo, ora nós não desistimos. Daqui a pouco nós estamos por cima de novo. A roda vai girando e Deus vai nos abençoando. Eu quero dizer para você que está me assistindo, para você que está aqui na igreja: esse tempo vai passar. Nós vamos se alegrar junto ainda. Ivani, nós vamos se alegrar com a tua vitória ainda. Joelma, nós vamos se alegrar com a tua vitória. Schneider, nós vamos se alegrar com a tua vitória. Nós ainda vamos pegar o microfone e vamos testemunhar: olha, o tempo foi difícil, mas o tempo passou e Deus me deu vitória. Fora a vitória, nós vamos poder testemunhar: o tempo passou e eu agora sou uma pessoa melhor depois dessa pandemia. Eu sou um crente melhor, eu sou um pai melhor, eu sou um marido melhor, eu sou uma mãe melhor, eu sou um empregado melhor, eu sou um patrão melhor. Deus tem uma vitória reservada para a nossa vida. Eu não estou falando isso por demagogia, irmão, simplesmente para você dar glória a Deus. Eu estou falando pelas escrituras. Há um tempo de chorar, mas há um tempo de sorrir. Há um tempo de se perder, mas há um tempo de dizer: ufa, eu encontrei o que eu tinha perdido, agora eu vou me alegrar. Nós cremos num Deus que faz isso. Nós vamos louvar o nome do Senhor com louvor, e logo após esse louvor nós vamos partir para a Santa Ceia. Eu peço que você que está na sua casa me assistindo, principalmente você que é de grupo de risco, que não pôde vir para o culto, prepare o seu pão, prepare o seu suco de uva, se você tiver, sabe? Você vai cear conosco.
O mesmo Deus que está aqui, está na sua casa. Jesus falou: onde tiver 2 ou mais, ali eu estarei presente. Nós vamos orar, o mesmo efeito que a ceia tem aqui, vai ter aí na sua casa. E você vai testemunhar o que Deus vai fazer ainda na sua vida. Vamos louvar o nome do Senhor, Abner? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Por isso nós declaramos a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre, amém. Será que dá para você declarar isso ao Senhor? Diga: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Aleluias. A presença de Deus está aqui, meus irmãos. Que lugar, que coisa maravilhosa que está aqui, gente. Nós vamos partir para a Santa Ceia. Porque é uma ordenança do Senhor. Está escrito, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Você que está na sua casa, ceie conosco. Estamos tomando todas as medidas de precaução, luvas, máscara. Após o partir do pão, o pão vai ser pego com os palitos individuais, vendendo do saquinho, tudo para não termos problemas. Diz assim: porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice. Vamos orar pelo pão. Eu convido você a ficar de pé nesse momento. Nós vamos apresentar o pão. Jesus, a Santa Ceia, ela foi instituída um pouco antes da traição. Na mesa com os discípulos, antes da Páscoa, Jesus ele ceia, aí vem a traição de Judas. Quando Judas come o pão, Satanás entra nele.
Aí Jesus ele diz: olha, esse ato vai ser feito em memória dele, todas as vezes que for feito. Esse pão não é o corpo de Cristo, é o símbolo do corpo de Cristo, certo? Não podemos confundir com transubstanciação. Tem alguém aí dizendo que o pão, na hora de apresentado, se transforma no corpo. Não, ele é o símbolo do corpo de Cristo. Nós vamos orar, vamos apresentar a Deus nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos esse pão a Ti, Senhor. Esse pão foi feito com farinha aqui da terra, mas a partir desse momento, ele é o símbolo do Teu corpo, que foi partido lá na cruz, que foi chicoteado, e um dia Tu falaste para os discípulos: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Eles não entenderam, mas Tu estava falando desse momento, Tu já estava falando lá na frente. Então nós apresentamos a Ti esse pão para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Teu sangue leva-me além, fala do amor do Pai, e preparas para nós um caminho para Ele. Pela minha vida, Jesus, esse é o Teu sangue. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, diga, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, oh, eu sou livre, Senhor. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Diga, igreja, de alvo, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Derramanai cho wende. Ai de cantonai cho. A Escritura diz: Mas semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice
é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Princípios da Santa Ceia. Primeiro, em memória dele. Quando o texto diz em memória, ele está dizendo o seguinte: todas as vezes que vocês participarem da Santa Ceia, vocês têm que trazer à memória o que eu fiz por vocês na cruz do Calvário. Está entendendo isso, irmão? Aleluia. Todas as vezes que nós ceiamos, o texto está dizendo: você tem que trazer à memória o que eu fiz por você. No grosso, o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja: toda vez que vocês cearem, vocês têm que se lembrar da onde Deus lhe tirou. Aleluia. Nós estamos aqui com 2 metros de distância aqui cada um. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado e diz para ele assim: ó, não esquece da onde Deus te tirou. Você que está em casa, olha para quem está contigo e diz para ele: ó, não esquece da onde Deus te tirou. Princípio da Santa Ceia. Fazer isso em memória. O candoso e emenehai. Tem muita gente que se esquece de onde saiu, irmão. Se esquece que era cachaceiro, bebum, vivia caído na valeta, não tinha valor para ninguém, andava com o nariz escorrendo de tanta cocaína. Jesus está dizendo: em memória, se lembra o que eu fiz por ti. Aleluia. E ele diz assim, 26: porque todas as vezes que comer desse pão e beber do cálice, olha aqui, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Olha isso aqui, princípios da ceia: relembrar o passado e não esquecer do futuro. Ele está dizendo: todas as vezes que esse ato acontecer, vocês vão estar anunciando que eu vou voltar. Está entendendo isso aqui, irmão? Ato de Santa Ceia. Ele está dizendo o seguinte: eu vou voltar. E se ele falou, Schneider, ele vai cumprir. Por que ele vai cumprir? Porque ele falou que ia estar com os discípulos todos os dias até a consumação do século. E ele está conosco. Ele falou que ele ia morrer e ele ia ressuscitar o 3º dia. E ele cumpriu. Quando ele morreu e ele ressuscitou, ele disse: ninguém tem poder de tirar a minha vida. Eu dou a minha vida pelos meus amigos. Oh! Ele falou que ele ia subir ao Pai e ele cumpriu. Ele falou que ele ia mandar o Consolador e ele cumpriu. Agora ele falou: eu vou voltar, e ele vai cumprir o que ele falou. É isso que o texto está dizendo: anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ele está dizendo o seguinte: eu vou voltar. Você entendeu, crente? Você entendeu, filho de Deus, está me assistindo? Jesus vai voltar. Com coronavírus ou sem coronavírus, ele vai voltar. Com dinheiro ou sem dinheiro, ele vai voltar. Com carro ou sem carro, ele vai voltar. E ele diz, 27: portanto, o que comer esse pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo antes de beber do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Um dia nós vamos estar falando sobre o que é discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, isso aqui é uma advertência, porque pessoas comem e bebem indignamente, é a Bíblia que está dizendo. Por causa disso, há entre vós, na igreja, muitos fracos.
Crente fraco, qualquer coisa ele cai, qualquer palavra ele desiste, qualquer coisa ele joga a toalha. Doentes, crente doente. Nós vamos ficar doentes, esse corpo vai se deteriorando. O que não pode é estar 7 dias, 30 dias por mês, 365 dias. Ai. O que dói? Dói o pé. E agora? Dói o dedão. E agora? Dói o umbigo. Alguma coisa não está bem. E ele diz: e há muitos que dormem. Veja como isso é importante. Nós vamos orar pelo suco, que é o símbolo do sangue de Cristo. Você que está na sua casa, pegue o suco. Você vai cear conosco. O mesmo Deus que está aqui é o mesmo Deus que está aí. A presença que está aqui é a presença que está aí. O Deus que nós servimos é um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Ele está aqui, mas Ele está na China, Ele está na sua casa, Ele está no trabalho, Ele está lá, sube, cai, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Senhor, nós apresentamos esse suco a Ti, que é o símbolo do Teu sangue. Abençoa, Pai, que essa ceia venha ser para fortalecimento espiritual, e venha nos dar ânimo. Por quê, Senhor? Porque pode ser a última ceia aqui, Pai. A outra ceia pode ser aqui em cima no céu. O texto diz, Senhor, que vamos nos assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e o próprio Cristo vai nos servir a ceia. Hoje ceiamos aqui, mas daqui a pouco vai ser ali. Que Deus nos abençoe. Vamos passar o cálice.